Fala pessoal, tudo bem com vocês? CBF acerta com Carlo Ancelotti para 2024. Os benefícios da escolha de um dos maiores técnicos do mundo e também as dúvidas que surgem. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tô vendo uma divisão aí de opiniões entre aqueles que consideram excelente você esperar, mesmo que seja um ano e meio, por um técnico do tamanho de Carlo Ancelotti, e outros que acham um absurdo você fazer isso com a seleção brasileira. Eu tô no meio do caminho. E por que eu explico isso? Primeiro que, olha, dificilmente, quando a gente fala em unanimidade, em técnicos para treinar a seleção brasileira, a gente não tem encontrado ela, né? Unanimidade. Quando se falava no Fernando Diniz, ou ame ou odeie. Renato Gaúcho, Dorival Júnior, ninguém é unanimidade. Abel Ferreira, excelente treinador. Ah, mas o comportamento... Então assim, não tinha um nome em que as pessoas dissessem, putz, esse tem que ser o técnico da seleção, de forma uníssona. O Carlo Ancelotti me parece que alcançou esse status. Tirando a espera, tá? O nome de Carlo Ancelotti provocou a tal unanimidade. As pessoas não discutiam mais. Inclusive, sequer falavam do fato dele ser um técnico estrangeiro. Isso não é mais uma questão. Vocês vão lembrar quando terminou a Copa, será que um estrangeiro? Não, mas um estrangeiro treinar a seleção, nós somos tão patriotas e tal. Isso ninguém mais discute. Ninguém mais assim, isso é ignorado já. Ah, estrangeiro ou brasileiro? Não, a CBF se voltou para um técnico estrangeiro, para um técnico europeu e está buscando Carlo Ancelotti, um dos maiores vencedores da história do futebol. Um cara brilhante como treinador, mas que é técnico do maior clube do mundo. E está empregado. E aí tem algumas questões. Por que eu estou no meio do caminho? Porque eu também acho a forma como está sendo conduzida, eu também acho ruim. Eu também acho que a CBF se humilhou demais. A CBF ignorou qualquer processo seletivo que pudesse acontecer no futebol brasileiro. A CBF, que tem os seus cursos na CBF Academy, valem do quê? Se quando sai o técnico da seleção, a CBF olha para a Europa e não olha para cá. Diz muito, né, sobre o momento dos nossos técnicos. A CBF não cogitou em nenhum momento contratar um técnico brasileiro. Alguns nomes especulados, como esses que eu citei, mas desde sempre o Edinaldo Rodrigues buscou um técnico europeu, um técnico estrangeiro. E é claro que quando você fala de Carlo Ancelotti, existem menos questionamentos. Poxa, a gente está falando de um baita treinador. E que seria espetacular tê-lo à frente da seleção. Será? Aí começam as minhas dúvidas. Primeiro, é um técnico que, ao que tudo indica, não fala português. Então, Chico, mas isso é um detalhe. Não, não é um detalhe. O técnico da seleção, especialmente numa Copa do Mundo, ele é uma figura muito representativa. Ele é um cara que se comunica com o povo. E eu acho que a seleção está cada vez mais distante do povo. E seleção brasileira, para mim, e aí você pode me chamar de ultrapassado ou de saudosista, mas é muito essa relação com o povo brasileiro. Com o povo abraçando a seleção, onde a seleção for jogar, quando a seleção for jogar fora, com vários barzinhos e parques e ruas com telões para acompanhar a seleção brasileira. Essa é a ideia romântica, talvez, que eu tenha da seleção. E quando você tem um técnico desse time, eu quero um técnico que se comunique com o torcedor. Como será essa comunicação? Em espanhol? Ele vai aprender português? Ele vai olhar para o futebol brasileiro? Poxa, Chico, mas a maioria dos jogadores atua na Europa. Sim, e os nossos grandes jogadores estão lá. Mas muitos estão aqui. E muitos estão aqui querendo chegar na seleção.
Como vai ser esse olhar? De jogadores que atuam aqui, que estão frequentemente na seleção. Rony, Rafael Veiga, Gabigol, poderia citar outros. Como vai ser esse olhar e essa observação? Outro ponto. A CBF firmou um acordo com o Carlo Ancelotti para metade de 2024, daqui a um ano. Por lei, não pode assinar nenhum contrato até janeiro de 2024. Só a partir de janeiro é que você consegue ter uma garantia legal. Um ano é muito tempo, né, no futebol. Será que até janeiro a gente consegue ter essa garantia de que ele vai estar amarrado com a gente e que aí em janeiro a gente vai conseguir firmar esse contrato? Outra, até lá, pelas informações, ele vai designar um profissional para que haja a transição, juntamente do Ramon Menezes. De que forma vai ser feita essa transição? Porque quando a gente fala do ciclo, não é apenas os amistosos ou os jogos de eliminatórias que pouco valem para uma seleção que provavelmente ou com certeza estará no próximo Mundial. É a definição de uma identidade, é o esquema tático, é o dia a dia, é a construção disso, de um técnico que vai chegar 2 anos da Copa. Chegando 2 anos da Copa, nós tivemos vários exemplos, como o treinador de Marrocos, que chegou faltando 3 meses e foi 4º colocado no Mundial, como o Lionel Scaloni, que foi ficando, e sem ser uma unanimidade, meio que na aleatoriedade, foi o campeão do mundo. Acontece, porque a Copa é assim. A Copa é subjetiva, é imprevisível. Você tem 7 jogos em que muitas coisas definem o teu sucesso na competição. Lesões, bom momento de determinados jogadores, aleatoriedade do jogo, porque são jogos únicos e que se você cobra um pênalti na trave, você tá fora. Então, tudo isso acontece, você pode fazer tudo para dar certo. E esse é o meu ponto. A CBF talvez esteja entendendo que trazendo o Ancelotti, o Brasil estará mais perto do título. Será? Essa é a minha dúvida. Não há garantia disso, gente. A gente vai ter muitas seleções, aliás, 48 seleções no próximo Mundial. Um Mundial muito competitivo e com muitas boas seleções. Será que o Ancelotti vai ser, digamos assim, a receita do sucesso? A confirmação, a garantia de um título? Não, porque nenhum é. Mas tudo bem, estamos apostando num técnico brilhante e vamos esperar por ele. Eu acho que tem muitos benefícios. O fato de ser um cara extremamente atualizado, conhecer os brasileiros que estão em ponta na Europa, em que todos eles gostam e apoiam e aprovam o projeto Ancelotti, e a gente vai ter à frente da seleção brasileira talvez o melhor técnico de seleções de toda a Copa do Mundo. Esse é o cartaz. Agora, de que forma isso vai ser feito, realmente me assusta. Porque é um ano aqui com o Ramon Menezes e talvez com um profissional designado por ele e uma divisão, né, de interesses, de foco. Porque ele está no Real Madrid, que vai disputar grandes competições e que provavelmente vai disputar uma Champions de novo até a metade do ano que vem. Mas ele vai estar em vias de sair para comandar a seleção brasileira. De que forma o Real vai tratar disso também? Porque daqui a pouco um insucesso, um mau resultado, será que não vão questionar também o fato dele ter perdido um pouco o foco? O futebol ele é muito traiçoeiro nesse aspecto. E um ano é muito tempo em se tratando de futebol. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito embalado. Que o Ancelotti está firmado com a gente, ele chega na metade do ano que vem, em janeiro assina um acordo, vai designar um profissional para a transição e tá tudo certo e nós teremos aqui um grande treinador a partir de 24 para a Copa de 26. A teoria é linda. E a prática? Eu tenho muitas dúvidas de como esse processo vai ser conduzido. Pelo Brasil, pela CBF, pelo Real Madrid, pelo treinador, pelo profissional designado pela transição, por tudo isso. Vai dar certo? Eu honestamente não sei. Ninguém discute a qualidade do Ancelotti. Agora, a forma como está sendo feita me assusta um pouco. Me assusta um pouco. Mas esses são os fatos. O que vocês acham disso tudo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!